Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo. Você está no canal Fala para Camões. Eu sou a Ju Palermo e hoje eu quero fazer esse vídeo sobre como e quando estudar literatura para o vestibular. Eu já te aviso que eu vou dividir esse vestibular em 3 fases diferentes. Para o Enem, para universidades que têm listas de leituras obrigatórias e para universidades que não têm listas de leituras obrigatórias. Esses 3 tipos de estudo são completamente diferentes, tá? Então, vou tentar falar um pouquinho sobre os 3, e se você é daqueles que presta tudo, aí você vai ter que fazer um mix entre essas coisas. Mas a gente conversa sobre tudo isso depois da vinheta. Bom, eu acho que a primeira coisa, antes do como, vou começar pelo mais fácil, que é o quando, né? De um modo geral, a não ser que você preste um vestibular de alta concorrência, por exemplo, medicina, né? Inclusive, se você presta medicina, só comenta aqui para mim embaixo medicina, porque assim, é a grande maioria, né? Os meus alunos que compram o meu curso são mediciners em sua maioria, são os alunos mais preocupados com o estudo, e eu diria que são aqueles que já entenderam a importância do estudo, né? Que, como eles vão prestar um curso de alta concorrência, eles entenderam que não dá para ir mais ou menos preparado, então eles se dedicam, de fato, ao estudo de todas as disciplinas. Então, se você for mediciner, já escreve aqui para mim embaixo, medicina, mediciner, né? Então, mas de maneira geral, vamos imaginar que você está no terceiro ano do ensino médio, ou que você está fazendo cursinho, né? De maneira geral, as pessoas prestam vestibular no fim do terceiro ano, mas tem muita gente que presta assim, né? Ah, só para ver se dá certo. Geralmente não dá, porque se a pessoa não estudou, dificilmente ela consiga, a não ser que ela preste um curso desses que são muito pouco concorridos, né? E daí ela vai se preparar num ano de cursinho. Isso também já é uma diferença, né? Porque se você está estudando para o vestibular junto com o terceiro ano, isso é mais complicado, porque você vai ter demandas da sua escola que você não pode negar, né? Por exemplo, sei lá, você vai prestar engenharia elétrica, e aí você tem que estudar para a prova de geografia, que, claro, você tem que saber geografia no geral, mas talvez você não quisesse se dedicar 2 horas para estudar geografia, porque não é uma disciplina prioritária, por exemplo, para o seu vestibular, mas você não pode não estudar, porque você não pode bombar no terceiro ano, né? Então, eu estou dando um exemplo aí da geografia, enfim, não estou dizendo que geografia não é importante, geografia é importantíssimo, né? Inclusive, a gente tem muitas relações com literatura. Eu só estou dando um exemplo, né? Você vai ter demandas e tarefas da escola. Você vai ter que fazer uma redação modelo Enem. Ah, mas eu não vou prestar Enem. Você não pode não fazer na escola. Então, estar estudando junto com o ensino médio é complexo, tá? Claro que, de maneira geral, tudo que a gente aprende na escola é legal, mas tem algumas coisas que vão exigir que você dedique mais tempo que você poderia estar usando para estudar uma coisa mais específica para o seu vestibular. Se você, por outro lado, faz só cursinho, né? Ou não faz cursinho presencial, mas estuda pela internet, fazendo cursos online, que é a escolha que eu faria se eu fosse vestibulanda hoje, eu sempre falo isso, não só porque eu tenho um curso online, mas porque para mim faz muito mais sentido. Inclusive, se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando sobre isso, eu posso fazer, deixa comentado aqui embaixo para mim, né? Mas enfim, se você está só estudando para o vestibular, seja fazendo cursinho presencial, que eu nem indico tanto, seja estudando concursos pela internet, você consegue se dedicar melhor. Mas de uma maneira ou de outra, a melhor maneira, o quando, né? Como eu falei, o melhor momento é no começo do ano, tá? Janeiro, estourando fevereiro. Principalmente porque, por exemplo, aqui eu falo principalmente da realidade dos vestibulares paulistas. Eu sou de Campinas, pertinho de São Paulo, no estado de São Paulo, e eu trabalho com Unicamp e FUVEST, né, que são duas das 3 maiores universidades daqui que têm lista de livros, a Unicamp e a FUVEST, né? O vestibular da Unicamp, por exemplo, é em outubro. Então, se você começa em fevereiro, você tem fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro. São 10 meses, né? Dá tempo. Se você tiver método, dá tempo tranquilamente. Dá até
para você começar, por exemplo, em agosto. Tem alunos que compram meu curso em agosto para fazer em agosto, setembro, outubro. Qual que é a questão? A questão é que você vai ter menos tempo, portanto, uma carga maior de tempo. Isso é o básico, e é o óbvio, e é o lógico. Eu sou uma pessoa de humanas, eu sou muito desorganizada. Mas para o trabalho, eu sou extra organizada justamente porque eu sou bagunceira. Então, por exemplo, se olhar minha casa está uma zona. Mas as minhas coisas de trabalho, elas são organizadas, porque eu preciso dessa organização. E mesmo eu sendo uma pessoa bagunceira e de humanas, né? Isso é uma coisa óbvia para mim. Se eu tenho 1000 páginas para ler, mas eu tenho 5 meses para ler essas 1000 páginas, eu vou ler menos páginas por dia. Se eu tenho 1000 páginas para ler em uma semana, fudeu, eu vou ter que ler muito mais. O vestibular é a mesma coisa. Você tem um conjunto de coisas para estudar. E se você começa, você tem mais tempo, você consegue dividir esse conjunto ao longo do tempo com porções menores para estudar por dia, por semana. Se você deixa para mais para frente, você tem esse mesmo conjunto, só que menos tempo. Não é óbvio, só que menos tempo. E aí você vai ter mais coisa para estudar, você vai se cansar mais, a chance de você desistir é muito grande, de você duvidar de você mesmo, de você ficar mentalmente cansado e fisicamente cansado, porque o estudo exige também do nosso físico. Dá dor nas costas, dá dor de cabeça, dá dor no olho, dá dor, sei lá, no joelho, dá calo na mão, né? Ai, mas eu digito tudo no computador. Beleza, você sabe que na prova não tem computador, então você tem que ter essa prática da caneta na mão, né? Então, assim, exige muito do nosso mental, mas exige também do nosso físico e do nosso emocional, né? Então, quanto mais tempo você tiver, você conseguir espaçar melhor o seu estudo, melhor, porque a sua carga semanal ou diária, enfim, de estudo, vai ser menor. Então, quanto antes você começar é bom, porém não muito antes. Então, assim, eu estou no primeiro ano do ensino médio e eu já quero ler os livros lá do fim do terceiro. As chances de, você esquecer são muito grandes. 2, de você não ter maturidade intelectual suficiente para entender o que você precisa entender. Uma coisa é você ler um livro aos 14 anos, outra coisa é ler aos 17, dos 14 aos 17. Tem uma diferença brutal de maturidade intelectual que a gente aprende justamente na escola, né? Ah, está dizendo então que no primeiro ano eu não deveria estar lendo já os livros do terceiro? Se você ler, você vai ter um heads up, você está saindo na frente, mas você vai ter que reler lá no terceiro. Não existe. Eu fico doida às vezes, aluno do terceiro ano que vai prestar vestibular, eu falo, você já leu todos os livros? Ah, esse aqui eu li no primeiro. Não vale, tá? No máximo você tem uma ideia do livro, beleza, mas aí você vai ter que ler de novo no terceiro ano. Então, dá para eu adiantar alguma coisa? Eu tenho um pouco desse medo de gente que começa a estudar muito antes, livros principalmente, porque acaba esquecendo, né? Então, assim, começando em fevereiro é maravilhoso. Março ainda rola. Abril, maio, dá, legal. Junho, agosto, junho, julho e agosto é correria, mas ainda é possível, né? A partir de setembro, para prestar vestibular no mesmo ano, dá, mas é uma carga muito grande, tá? Então, a minha dica é começar em fevereiro. Principalmente eu estou falando estudo de movimentos literários, escolas literárias e estudo das obras, os livros em si, né? Então, o vestibular da FUVEST, por exemplo, tem 9 livros. Começar esse estudo em fevereiro, para mim, é o ideal. Fevereiro, março, até abril. Fevereiro, março, ideal. A partir de abril, maio, legal. Junho, julho, tem muito vestibulando que a água bate na bunda no segundo semestre, né? Nas férias de julho ou quando volta em agosto. De setembro para frente, como eu disse, é correria, é um teste. Vai ser bom para você chegar na prova e falar: fudeu, preciso começar mais cedo, né? Agora, tem coisas, e a gente vai falar aqui do Enem, por exemplo, que você não adquire em um ano de estudo, talvez nem em 3. E aí te bate um momento, por que eu não prestei atenção no que a tia Cidinha ensinava lá no sexto ano? Porque você era uma criança, né? Que só queria saber do intervalo, de correr, de sair da sala para ir no banheiro para dar rolê na escola. Tem aluno que no ensino médio ainda tem essa mentalidade, a gente que não saiu do sexto ano. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque tem coisas que você constrói na sua vida escolar. Sabe a proposta de redação do Enem que vem? Com base nos seus conhecimentos. É meio isso, né? A gente está na escola todos esses anos, uns 12 anos aí mais ou menos,
adquirindo habilidades e conhecimentos. Se você nunca se preocupou com redação na vida, nunca escreveu nada, não tem treino nenhum, vai começar no 3º ano, boa sorte, você tá fudido, porque você tem um puta de um trampo para desenvolver e aprender a escrever de verdade em um ano. É pouco, tá? Você não sabe acentuar, você não sabe botar vírgula, você não sabe conectar as ideias. E eu estou falando aqui só de norma culta, não estou nem falando da estruturação de um texto. Porque, bem ou mal, a estruturação de um texto a gente consegue aprender. A receitinha de bolo, de fazer uma introdução, colocar um argumento, um contra-argumento, enfim. Mas a parte da norma culta, no Enem, principalmente, você vai perder muito ponto. É muito difícil, né? Alunos que chegam para mim com nota 3 na competência 1, né? É difícil ir para o 4. Do 4 para o 5 é quase impossível, né? Mas a média brasileira fica aí no 3, né? Mesmo pessoas que escrevem bem ou que acham que escrevem bem, têm muita dificuldade com acento, com crase, com vírgula, com colocação pronominal e por aí segue, tá? Então, assim, quando começar a estudar literatura para o vestibular e para o Enem? No começo do 3º ensino médio, no começo do ano em que você vai prestar vestibular, considerando que há coisas que você tem que ter aprendido ao longo da sua vida escolar. E que se não aprendeu, talvez não role esse ano. E você precise de mais um ano de amadurecimento, de leitura, de habilidade de leitura, de interpretação, né? Principalmente se você estuda sozinho e por conta, é muito mais difícil. Então, quando? Acho que já ficou claro. Agora, o como? Eu vou dividir, então, nessas três diferentes perfis de provas. Eu vou falar do Enem, primeiro, que é o mais chato. Depois eu vou falar das universidades com lista de livros, que é o mais fácil para mim, mas muito difícil para você. E o terceiro, as 100 universidades que não são o Enem e que não tem lista de livro, que eu também acho complexo, tá? Tipo assim, sei lá, cara, se sua mãe fala assim para você, vai dar um jeito na cozinha. Vai dar um jeito na cozinha é exatamente o quê? É lavar a louça, é limpar a pia, é varrer o chão, é limpar por dentro dos armários, é limpar... O que é vai dar um jeito na cozinha? Agora, se ela fala assim, faz favor, lava a louça para mim, faz favor, varre a cozinha e tira o lixo, eu sei o que fazer. Vestibulares que te dão uma lista de livros, você sabe exatamente o que esperar deles. Vestibulares que não te dão, dá um jeito na cozinha. Literatura, o que é? É tudo? É desde o trovadorismo, é Grécia Antiga. Claro, você tem isso no programa, né? No manual do candidato, sai o programa do que tem literatura. Mas vai lá ler que você vai enlouquecer. É muita coisa. Então, eu acho muito mais fácil quando me dão uma tarefa e especificam exatamente o que esperam de mim com essa tarefa. O vestibular que te dá uma lista de livros, ele está especificando para você o que você deve estudar, né? Com o Enem, isso não acontece. Então, vamos começar falando do Enem. Para mim, é a prova mais sem perfil de todas essas, né? É a prova mais confusa. Eu brinco que todo ano no Enem tem umas 10 questões de linguagens que eu erro, porque para mim elas não fazem sentido. Você já deve ter visto o vídeo do Caetano Veloso, quando caiu uma questão, um texto dele, né, um pedaço de uma música dele, e ele foi a mulher dele, né, pegou e falou, essa questão aqui, o que você diria? Porque, tipo, porra, o texto é dele, ele deveria acertar, né? E aí ele erra. Ela fala, não, é essa aqui. Ele, não, mas essa também pode ser. O Enem tem muito disso. Essa também pode ser, essa também pode ser, né? Mesmo quando a gente consegue eliminar o pelo do ovo ali, ainda assim tem várias, todos os anos, com as quais eu não concordo, né? Então, eu acho a prova mais sem perfil e mais distante do que se estuda na escola em literatura, né? Às vezes você fala, nossa, mas não caiu literatura. Tem, às vezes, os alunos às vezes chegam e falam assim, nossa, não caiu literatura porque não caiu uma questão específica de arcadismo, por exemplo, né? Então, é a prova mais festa do caqui com ovo, que eu acho, né? Eu acho uma prova meio sem perfil. E que fica difícil a gente montar um planejamento para estudo voltado para o Enem em literatura. Tá, e aí? Primeiro eu vou reclamar, depois eu vou dar dicas práticas, né? Então, essa é a primeira coisa. Existe uma clara tendência, uma clara preferência do Enem por textos mais recentes, séculos 20 e 21, textos mais contemporâneos. Às vezes cai alguma coisa do século 19, de romantismo, de realismo, tá? Mas eles gostam muito de século 20. Vanguardas artísticas caiu bastante em vários anos, né? Que é um conteúdo ali que a gente fica junto com a história da arte. Mas séculos 20 e 21 é a preferência do Enem e
textos nacionais, literatura brasileira, afinal de contas, é o exame nacional do ensino médio, né? Tem exceções. Às vezes vai aparecer um rolê de literatura portuguesa, vai aparecer e tem aparecido cada vez mais literatura africana, o que me leva a um segundo ponto que eu queria falar aqui, que é para você estar atento a tendências atuais e a temas que a gente pode chamar de quentes ou óbvios, dependendo do seu ponto de vista. Então, por exemplo, falar de protagonismo negro, falar de minorias, falar de desigualdade, falar de empoderamento feminino, todos de meio ambiente, dos povos originários, todos esses temas que são temas quentes ou até óbvios, né? É muito comum e cada vez mais comum, quando a gente analisa as provas do Enem dos últimos anos, que eles estejam na prova. Então, essa é uma coisa para ficar atento. A prova de 2025, ela foi um pouquinho mais conteudista, o que a gente chama de conteudista. Gente, vocês têm que entender que assim, o Enem passou por muitas diferenças, por muitas modificações. Eu prestei o Enem nas primeiras provas do Enem e parecia, sei lá, curso supletivo, assim, era ridículo de fácil, né? Daí, quando o Enem ganha o status de vestibular, o Enem aprova para universidades, né? O Enem serve como uma entrada, como uma porta para a universidade. Espera aí, precisa ficar um pouco mais conteudista. Aí eles apertaram o parafuso, mas daí acho que apertaram demais, porque não era uma prova modelo FUVEST ou ITA, mas era uma coisa meio sem pé nem cabeça, né? Era difícil, mas parece que não tinha como se preparar o suficiente. Você já notou que, de maneira geral, a nota de linguagens das pessoas é muito baixa? Porque as pessoas não sabem como estudar para o Enem em linguagens, né? Fica meio qualquer coisa. Se você olha a própria matriz de competências e habilidades, né, do Enem, ela é ampla demais. Ela é vaga. Ela é assim o perfil ideal do que um estudante ideal deveria saber fazer. Só que esse perfil está cada vez mais distante da realidade. A maioria dos adultos que eu conheço não tem essas habilidades, essas competências que a prova do Enem exige. Que dirá os vestibulandos, que, desculpa dizer, estão a cada ano mais infantilizados, mais imaturos. É uma coisa que eu venho percebendo de modo geral, né? Talvez você que está aqui seja essa diferença, mas isso acontece. Então fica meio confuso, né? E as pessoas acabam não estudando. Ah, eu não sei como estudar, então eu não estudo. Aí eu estudo matemática, que matemática eu sei como estudar, né? E a nota aumenta. Eu estudo ciências da natureza, porque ciências da natureza é difícil, mas, poxa, física, química, biologia, eu sei qual é o conteúdo, eu sei o que tem que fazer. Nas humanas, história, geografia, sociologia, filosofia, enfim, também tem os pontos específicos de estudo. Mas língua portuguesa, assim, gramática não cai mais. Muitas vezes na escola o que a gente aprende é gramática, sujeito, objeto, verbo, locução adjetiva, não era isso que eu ia falar, eu queria falar oração subordinada, né? Crase, não cai isso assim no Enem, pelo menos, né? Movimentos literários na literatura, não é exatamente assim que cai, né? Então o povo fica meio sem referência. Então, primeira coisa, essa coisa dos temas, estar antenado, porque muitas vezes estar antenado nos temas você sabe o que não dizer, qual alternativa ali não pode ser dita e não faz sentido. Uma outra coisa é leitura, que é básica, é mais leitura do que estudo. Mais do que você ficar estudando as características do movimento literário, você usa o seu tempo para ler obras, trechos de obras, poemas, tá? Textão do Instagram que ninguém lê, né? Que muitas vezes têm sido usados nas provas cada vez mais. Então, as questões, elas são muitas vezes, elas têm trechos longos, o Enem é conhecido por isso, por ser uma prova cansativa, né? Os textos são bitela, você precisa estar acostumado com isso. Então, acostume-se à leitura de trechos longos, de textos longos, e muitas vezes a prova é muito mais uma prova de leitura e interpretação do que de conteúdo. E aí que as pessoas não sabem estudar para isso, porque como é que eu estudo para desenvolver leitura e interpretação? Lendo, que é o que você não quer fazer. Você quer uma formulinha. Você quer um exemplo? Como é que eu aprendo ótica? Ótica eu tenho que aprender essa na física. Eu tenho que aprender essa e essa fórmula. Esses são os tipos de exercício que caem. Você se mata, mas se aprende. Como é que eu aprendo leitura? Lendo. Lendo o quê? De tudo. Quanto? Muito. Ah, não. Veja as notas da prova de linguagens, né? Então, a leitura atenta e ativa, variada,
com a interpretação é o que pode te ajudar no Enem. E aí, você pode ler pra caralho nesse seu último ano. Mas quanto mais você tiver lido desde o começo, mais você vai ter essa habilidade. Além disso, as questões do Enem, muitas vezes, elas são meio que híbridas com o que a gente chama de língua portuguesa, né? Não é uma questão pura de literatura. A gente tinha, antigamente caía muito no Enem, os elementos da linguagem da comunicação, né? Função fática, não sei o quê. Receptor, canal, isso é uma coisa que caía muito antes, que hoje é difícil cair, né? Figura de linguagem, de vez em quando cai, mas percebe, figura de linguagem é uma coisa que você consegue estudar. Você pega a lista das figuras de linguagem, você entende cada uma, você sabe identificar, você tem um exemplo de cada, beleza. Mas tem coisas, a leitura e a interpretação de um texto. Como é que eu faço para estudar isso? Lendo, interpretando. Mas aquele texto que você estudou, não especificamente ele vai cair aquele. Porque você tem que ter a habilidade de conseguir ler, entender, interpretar qualquer texto. Como é que eu desenvolvo essa habilidade? Lendo. Então, é chato, é difícil e é vago, tá? Se eu posso dar um acalento para o seu coração, acalento para o coração, tá certo isso? Se eu posso tentar acalentar o seu coração, a prova do Enem ela é difícil mesmo, ela é chata mesmo, tá? Mas vai se dar melhor nela quem tiver mais familiaridade com a linguagem. Não se trata de pegar um programa e estudar essas coisas, e sim desenvolver as habilidades de leitura e interpretação, que você desenvolve como, mais uma vez, lendo, já entendeu? Vamos passar para o próximo ponto. O segundo tipo de vestibulares são os vestibulares que trabalham, das universidades que trabalham com listas de leituras obrigatórias. Ó, esses são os livros que você tem que ler para prestar prova esse ano. Esses são os livros, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, a Unicamp, a FUVEST, eu sei que tem na UEL também, tem lista de livros, né? Em Londrina, no Rio, a UERJ tem, ou a UERJ. A Federal do Rio Grande do Sul tem, eu sei que a Federal de Dourados também tem, acho que eu marquei essas aqui, enfim, eu acho que já deu para você entender. Vestibulares que te colocam uma lista de leitura obrigatória, depende de quantos livros são, né? Na Unicamp e na FUVEST são 9. O que é a primeira coisa que você tem que fazer? Ler os livros. Ah, não, eu vou ler resumo. Acho que você podia sair desse vídeo, porque você não está de fato interessado em estudar. Se você quer uma diquinha rápida, não é aqui que você vai achar. Aqui eu estou tentando te ensinar a estudar de verdade. Se você está pensando, agora, sei lá, não sei quando você está vendo esse vídeo, eu estou gravando em janeiro de 2026, você está no começo do ano, pensando em já dar um jeitinho, acho que você pode procurar outros canais e outras pessoas, né? Primeira coisa é ler os livros. Agora, de novo, se você começa em fevereiro para ler os livros até outubro, no caso da Unicamp, ou até novembro, no caso da FUVEST, olha quanto tempo você tem. Você vai deixar para começar quando? Em agosto? Em outubro? Até dá, mas é aquela coisa, né? Só para você ter uma ideia, o meu curso de FUVEST no ano passado tinha em torno de 80 horas. Uma coisa é você fazer 80 horas tendo 10 meses. Outra coisa é você fazer 80 horas em um mês. Divide 80 por 4 semanas, você vai ficar 20 horas na semana. 20 horas na semana, ainda que, né? Porque, sei lá, você pegar 5 dias da semana, 4 horas por dia. Mas 4 horas por dia só para literatura? Sendo que talvez, quando você começa em fevereiro, você pode fazer 2 horas por semana. 2 por semana, sei lá, você senta uma hora na terça, uma hora na quinta. Pronto, resolve a vida em literatura, né? De todo modo, a primeira coisa é ler os livros. Mas não é ler assim. Peguei, tá ali. Ah, não entendi nada, tá lido. Não tá, né? Primeiro, conhecer a lista das obras. Segundo, é o ideal, mas eu sei que temos questões financeiras, né, no Brasil e tudo mais, seria ter os livros, tá? Eu não estou com nenhum vestibular aqui, vou pegar esse aqui mesmo, está aqui na minha frente. Tendo o seu livro, você faz anotações. Ah, eu não gosto de riscar livro, eu não gosto de escrever em livro. Meu conselho seria cresça. O livro é um material físico e o que importa mais é o que ele tem para você extrair do que a materialidade dele, né? Eu tenho um vídeo, inclusive, aqui no canal, provavelmente, que eu falo sobre isso, risque os seus livros. Mas, enfim, você pode pôr post-it ou ter um trabalho de copiar frases, né? Mas, enfim, ter o livro em si é muito importante, inclusive, para a etapa de revisão, né? Quando você faz essa leitura ativa,
já vai anotando, e já vai grifando, e vai separando trechos e tudo mais, você cria o seu próprio resumo, né? Para mais perto da prova, na hora da revisão, você, ao invés de ter que ler o livro todo de novo, porque você não vai ler os 9 livros de novo, você vai só para as partes que você grifou, porque você anotou, e aí é um resumo que você mesmo fez, que faz sentido para você, porque você vai lembrar de quando você estudou, e não pegar um resumo que alguém fez e você não sabe quem é essa pessoa. Gente, a quantidade de merda que eu vejo pessoas falando aqui sobre vestibular, eu não estou falando só de estudante, tem professor falando merda sobre livro aqui. Aí você vai confiar numa pessoa que, sei lá, se você não leu, não, o chat GPT vai me ajudar. A IA vai me ajudar. Meu amigo, o que eu já vi, eu sempre faço teste. Eu boto as coisas na IA e ela fala umas merdas, mas ela fala umas merdas convincentes. Se você não conhece, não sabe do que se trata o livro, cara, você acha aquilo bonito, porque faz sentido. E tá completamente errado. Eu não vou dar exemplo disso agora, mas se você quiser esse vídeo, coloca aqui para mim. Ju, faz o vídeo da IA, que eu dou exemplos, tá? Mais do que isso, eu já falei isso em algum vídeo meu aqui, não vou lembrar de qual foi. Eu comprei esse livro aqui, Literatura FUVEST 2026, desse professor, que é o José Luiz Amzalac, que ele é famoso de preparação de livros para vestibular, né? Falando de literatura. Eu fui estudar, por exemplo, nebulosas, que tem um vídeo de nebulosas aqui no canal, né? Que é um livro difícil da FUVEST, e que é um livro novo, né? Entrou ano passado na lista da FUVEST, então tem pouco material sobre ele. Entendo a dificuldade que ele teve para fazer isso, porque eu também tive para fazer o meu curso, só que a diferença é que eu não inventei nada, né? Aqui ele dá vários exemplos de poemas que não estão no Nebulosas, por exemplo, né? Ou então ele está falando de um poema, daí ele dá um exemplo e bota uma estrofe, que é uma estrofe que não está naquele poema. Como que eu sei que eu li o livro? Você que não leu o livro vai confiar num material desse? Como é que você vai saber? Você nem vai saber. E a IA é muito isso, né? Ela diz de um jeito tão bonito que parece fazer tanto sentido. Então, assim, sai fora de resumo dos outros, de análise dos outros. A primeira coisa que você vai fazer vai ser ler o livro em si, fazendo essa leitura ativa, que é uma leitura grifada, que é uma leitura anotada, que é uma leitura comentada. Resumos, análises, vídeos são sim uma parte importante. Depois que você leu. Porque se tiver alguém falando alguma merda, você vai saber reconhecer essa merda. Então, saiu tudo aqui. Primeiro, eu vou pegar o livro, eu vou ler o livro, fazer a minha leitura, anotando, grifando, riscando. Depois eu vou estudar esse livro. Aí eu vou ver o resumo, aí eu vou ver o vídeo, aí eu vou complementar as minhas anotações, que a pessoa falou coisa que eu não tinha pensado. Aí eu vou ver um vídeo, eu vou ver um resumo, eu vou ver uma análise. Isso tudo é depois. Você vai fazer isso para todos os livros da lista. Antes você começar, menos carga você tem por semana ou por dia, né? E no final, a revisão. Sugiro deixar 15 dias antes da prova para você revisar. E aí, se você fez isso, como eu falei, você tem o seu material de revisão que você foi criando ao longo da sua leitura. É claro que eu preciso falar aqui, e não é uma propaganda à toa, mas eu inventei uma maneira de facilitar isso para você, que é o método Bisturi. No método Bisturi, por enquanto, eu só tenho da Unicamp e da FUVEST, tenho planos de expandir e fazer para outras listas, mas ainda não tive esse tempo, né? Eu leio em voz alta os livros para você e já vou te dando análise junto. Porque eu faço isso antes. Eu pego o livro do vestibular, eu leio o livro do vestibular, aí eu vou estudar nas fontes confiáveis, vou complementar minha análise. Então, quando eu leio para você em voz alta, porque aí você vai dar o play e eu vou ler o livro inteiro com você, cada um dos 9 livros em voz alta, tá? Vou lendo para você. Eu já li pelo menos 2 vezes, porque eu li uma vez e eu estou lendo segunda vez em voz alta para você, e eu já estudei, então eu sei o que é importante. Então, ó, essa frase aqui é nota, ó, isso aqui é importante, ó, isso aqui, entendeu? Beleza, vamos lá, ó, isso aqui. Quando é poema, eu analiso e te explico todos os poemas. Por que eu fiz isso? Para justamente encurtar o tempo de estudo de literatura do vestibulando. Ao invés de você sozinho ler o livro, que muitas vezes é difícil, você não entende nada, e li 3 páginas, não entendi nada, larguei. A chance de largar é gigante. Você vai levar o tempo para ler, considerando que você consiga terminar. Daí você vai fazer todo o estudo de análise. Eu já fiz tudo isso para você e eu te entrego tudo pronto com análise conjunta. Eu vou lendo e já vou te explicando, tá? O método Bisturi 2027 vai sair a versão 27, né? Que é no ano de 2026, vai ser lançado em fevereiro.
Então, fica atento por aqui se você quer conhecê-lo melhor, tá? Tem da Unicamp, tem da FUVEST e tem o combo Unicamp e FUVEST com desconto. Tenho vontade, como eu disse, de fazer de outras universidades, mas ainda não deu esse tempo, porque me exige bastante, e essa não é a única coisa que eu faço da vida, né? Mas te convido para vir conhecer, então, o Método Bisturi, vai ter link aqui embaixo. Mas, por que eu estou falando isso? Claro, porque é o meu ganha-pão, mas também porque eu desenvolvi esse método vendo a dificuldade dos meus alunos. Se por alguma razão você não puder adquirir o Método Bisturi, saiba que esses são os passos que você tem que fazer para estudar literatura nos vestibulares que têm listas de leituras obrigatórias. Ler o livro, estudar a fundo, não é o primeiro resultado do Brasil Escola que aparece na porra do Google. São artigos acadêmicos de pessoas que pesquisam seriamente e com profundidade esses livros, que fazem análises detalhadas com conteúdo de qualidade, né? Então, ler, estudar, fazer essa leitura ativa, estudar e ir preparando o seu próprio material para fazer a revisão, tá? Antes de eu passar para o terceiro e último modo de vestibular, que são as universidades que não têm lista de livros e que também não são o Enem, né? Uma dica sobre questões. Eu sei que você acha que fazer exercício é estudar. E talvez em outras disciplinas seja mesmo. Em literatura é uma perda de tempo. Tempo que... Não que você nunca vai fazer um exercício ou outro, mas essa coisa de... Às vezes eu vejo, né? Material. 200 exercícios sobre romantismo. Para quê? É uma perda de tempo. E muitas vezes você não sabe estudar. O aluno, muitas vezes na escola, a gente não ensina a estudar. Esses dias, uma menina que tinha passado na Unicamp foi na escola que eu estou trabalhando presencial. Eu preciso parar de bater na mesa, né? Porque eu bato na mesa, balança tudo aqui, mas eu não consigo não encostar. Menina foi na escola que eu trabalho, eu falar, então eu entrei na Unicamp, tá muito legal, papapá. E aí uma das meninas que estava no segundo ano, no fim do segundo, indo para o terceiro, ela perguntou, falou, mas como que você estuda? Como assim? E aí eu não entendi, falei, esses alunos não sabem estudar. Ninguém ensinou para eles como que a gente estuda. Eu vou estudar, tá, o que eu faço primeiro? O que eu pego, né? Vou pegar o programa, tem isso, vou grifar, verde o que eu sei, em amarelo o que eu preciso revisar, em vermelho o que eu não sei nada. Ou, mas se eu não sei nada, então que outro esquema eu vou fazer? Ninguém ensina esse tipo de coisa. Não vou dizer ninguém, mas ensina-se pouco esse tipo de procedimento na escola, né? Então, o aluno, de maneira geral, já tem essa dificuldade. Foi pensando nisso que eu criei o método Bisturi, que é para ajudar o aluno. Mas eu estava falando de alguma outra coisa. Estudar. Aí você acha que estudar é fazer exercício. Aí você passou a tarde inteira fazendo exercício de literatura. Fiz 50 exercícios. Desculpa dizer, vai adiantar pouco. Esse tempo você devia estar lendo os livros. Porque em muitos exercícios, são obras, você vai encontrar exercícios de obras que não estão mais no vestibular. Os vestibulares cada vez mais estão colocando obras nas listas de leituras obrigatórias que nunca apareceram no vestibular. Não tem exercício sobre isso. Eu achei um monte na internet. Tá, não foi a FUVEST que fez esse exercício, foi um professor X. Que por melhor que seja, ele não trabalha na FUVEST. Não é o padrão FUVEST de exercício. Segundo, obras que não caem mais. Você fez exercício de Quincas Borba, 10 exercícios. Parabéns, Quincas Borba não cai, você está perdendo seu tempo. E, diferentemente das exatas, não tem um tipo de questão que sempre aparece. Lá nas exatas tem aquele tipo de questão que muda um pouquinho os dados, mas é sempre a mesma questão, que você usa a mesma fórmula e resolve do mesmo jeito. Literatura não, amor. O exercício que já caiu não vai cair. O trecho do livro que já caiu vai cair outro. Claro que é legal, como eu disse, fazer um ou outro para tentar entender o estilo de questão. Mas fazer um monte de exercício em literatura e achar que está arrasando é um erro, tá? O que você tem que fazer em literatura é isso que eu estou falando, quando tem lista de livro. Ler o livro e fazer leitura ativa. Fazer uma pesquisa profunda para complementar a sua leitura e a revisão, 2 semanas antes da prova. Agora sim, vamos para o terceiro tipo, que é aquele dá um jeito na cozinha, né? É o vestibular que não te dá a lista de livro. E eu vou falar especificamente da minha experiência aqui com a Unesp, né? Antigamente, a gente tinha uma lista unificada, há mais de 10 anos, eu acho, que era Unicamp, FUVEST e Unesp, era uma lista só. Eu falei certo? Unicamp, FUVEST e Unesp. Era uma única lista. Depois eles se separaram, a Unicamp começou a fazer a sua, a FUVEST fez a sua, e a Unesp falou, eu não quero mais ter lista, né? Então, não tem lista. Claro que você pode e deve lá olhar no programa, o que é que cai, então... Mas, de maneira geral, são questões de interpretação, são os movimentos literários, mas se fosse só isso, estava fácil.
Se fosse só isso, eu ia falar para você começar a estudar para literatura na Unesp em agosto, porque aí você faz uma grande revisão aprofundada das escolas literárias, dos movimentos literários, trovadorismo, humanismo, classicismo, barroco, arcadismo, romantismo, por aí vai, né? Mas a Unesp não está contente só com isso. Nananina, não. A Unesp acha que tem alguns livros que todo mundo deveria conhecer, mas ela não te diz quais são. Então, de vez em quando, vai ter a questão de Dom Casmurro lá. Gente, mas ela não estava na lista, ela não falou para eu ler Dom Casmurro, mas ela acha que você tinha que ler. E aí? Vai que é a questão de A Moreninha. Porra, mas eu não li A Moreninha. Mas ela acha que você tinha que saber. E eu acho isso muito injusto, né? Eu acho muito mais honesto. Ó, leia esses livros aqui. Porque aí, meu amor, se eu mandei você ler e você não leu, o problema é seu. Eu posso fazer qualquer pergunta que eu quiser sobre esses livros, porque eu mandei você ler. Agora, se eu não te digo que livros eu acho que você deveria ler, o que eu considero essencial, e eu resolvo botar na prova, aí fica uma coisa de sorte, né? E aí, Ju, como é que eu me preparo para isso? Primeiramente, fazer o estudo aprofundado das escolas literárias e conhecer as principais obras de cada movimento, sabe? Então, você vai estudar o romantismo em Portugal, quais são as principais, tá? Eu tenho lá Eurico ou Presbítero, tá? Eu preciso saber mais ou menos a sinopse disso aqui. Amor de Perdição, tá? É uma novela passional, tem esses personagens, a história é mais ou menos isso, ela é importante por causa disso. Talvez até criar uma espécie de um caderninho de grandes clássicos por movimento literário. Essa é uma ideia boa, sabe? Então, romantismo, Portugal, romantismo Brasil, primeira geração, indianistas, romances indianistas, Zé de Alencar, o Guarani, o Birajara, Iracema, aí data mais ou menos, aí você ficar decorando, mas você tem que ter noção, né? Eu tô falando de romantismo, então tô falando aí, segunda metade do século XIX, da passagem, na real, da primeira para a segunda metade, o romantismo começa em 36, mas tem livros publicados até, né, 70 e pouco. Então, data de publicação, contexto histórico mais ou menos, os personagens principais, um resuminho da trama e por que esse livro é importante. E vai criando ao longo do ano, conforme você for estudando as escolas literárias, os principais livros de cada. Não dá para você ler todos eles, eu imagino, porque eu sei, tem professor que não tem essa noção, tem professor que acha que você, vestibulando, só estuda a matéria dele. Eu sei que além de literatura, você tem mais 15 disciplinas para estudar. Você tem que fazer redação para caralho, tem que estudar matemática, às vezes 3 frentes de matemática, física, química, biologia, história, geografia, história do Brasil, história geral, geografia física, geografia política, é sociologia, é filosofia, é língua estrangeira, né? Eu tô ligada disso. Então, eu não vou falar para você ler, sair lendo todos os clássicos, tanto que eu mesma não li todos os clássicos. Mas tem uns que eu, né, apesar de não ter lido, eu tenho essa noção, qual é a sinopse, qual a importância, personagens principais. Dentro do vai dar um jeito na cozinha, que eu acho que a prova poderia ser mais específica nesse sentido, é o melhor conselho que eu tenho para te dar. Tá? Quero saber o que você achou desse vídeo, se você concorda, se você discorda. Vem conhecer o meu trabalho, os cursos do vestibular, o método Bisturi, eu tenho os cursos separados, é que sai mais caro, né? Mas você pode comprar só de um livro. Claro que comprando no combo sai mais em conta. E não vem conhecer o meu trabalho. Eu tenho um clube de leitura da Agatha Christie, que não tem nada a ver com vestibular, que é só diversão, né? Porque é uma coisa importante também, a gente conseguir ter um tempo para diversão. E você que gosta de ler, ler outras coisas que não sejam só do vestibular, para que você não desgoste de ler, né? Enfim, vem conhecer o meu trabalho. Obrigada se você não me conhecia por estar aqui. Por favor, me segue lá no Instagram, @ju_palermo. Se eu colocar Ju Palermo, prof. Ju Palermo, vou aparecer. E é isso, se você não segue o canal, por favor, segue, dá uma força, manda para os seus amigos vestibulantes que estão querendo estudar de verdade. Quem quer diquinha, coisinha rápida, nem perca seu tempo, né? Obrigada por estar aqui. Deixa aqui embaixo como posso te ajudar mais. A gente tem muita coisa legal para falar esse ano. Um beijo, obrigada, muito prazer. E até a próxima.